No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 10 sinais que podem estar indicando se você é uma criança ou adulto índigo. Saudações cristalinas, como vai? Eu sou Maltama Krishnarabi e esse canal é para despertar o amor na sua vida e através do autoconhecimento incentivar você a desenvolver virtudes que levem ao cumprimento do seu propósito de vida. Os temas ligados a crianças índigo e cristal são cada vez mais populares no nosso nicho da espiritualidade e das pesquisas da consciência. Se você está ligado nos temas da transição planetária, da nova era, da ascensão por uma quinta dimensão, é muito provável que você já tenha ouvido falar sobre crianças índigo, violeta, cristal, diamante e todas essas denominações que são dadas para essa nova geração de seres. Supostamente esses seres vieram de outros lugares, de outras galáxias, de outros planetas para ajudar o planeta Terra no seu processo evolutivo. Se você tem contato com crianças nos últimos 20 anos, você pode reparar como essas crianças já nascem muito espertas, muito inteligentes, muito ativas, superdotadas, muitas delas consideradas geniais, que têm uma inteligência muito acima da média, tanto na inteligência factual, racional, matemática, linguística, quanto na inteligência emocional. Essas crianças vêm se destacando pelo seu potencial, pela sua energia, pelas suas atitudes, desde as idades mais tenras, desde pequenininho, de bebezinho, já vem fazendo uma grande diferença na vida dos seus pais, da família, causando uma grande revolução energética por onde passa. Dessas classificações de energia, a primeira que foi notada foi a energia índigo, que na década de 70, mais ou menos, algumas pessoas que tinham ligações com a clarividência, que tinham fenômenos de perceber a aura das pessoas, começaram a ver que as crianças começaram a nascer com uma aura de uma cor mais azul índigo. Essa aura azul índigo é a expressão de uma vibração. Tudo no mundo é vibração, é frequência, é energia. E quando a frequência muda, a cor também muda. Então a cor é uma expressão de uma determinada frequência, de uma determinada vibração. E a cor índigo está ligada à chegada de uma sexta raça, uma sexta onda evolutiva no planeta Terra, que é representada pela cor índigo. A cor anterior seria a cor azul, o azul celeste, e a cor atual do planeta, a cor índigo. Então, o planeta como um todo está passando por uma transição para esse tipo de energia e as crianças índigo vieram nascer para auxiliar o planeta a elevar suas vibrações e dar um passo definitivo rumo à sua evolução para dimensões mais elevadas, onde existe mais amor, compreensão, fraternidade e todos os sentimentos positivos que você pode imaginar. Mas vamos lá ao tópico do vídeo de hoje. Como identificar se você é um índigo? Eu vou dizer para vocês 10 sinais que podem lhe auxiliar a identificar se você é um índigo ou se alguma criança ou adulto que você conhece também pertence a essa frequência, a essa faixa vibratória. Lembrando, isso é apenas uma especulação, uma hipótese, uma teoria. Não existem fatos concretos sobre índigos e cristais. Não é uma pesquisa científica, é uma pesquisa ligada à metafísica, à espiritualidade, a crenças. Então, não adianta pedir referências científicas com assuntos ligados a índigos e cristais, apesar que existem alguns estudos publicados sobre o tema, principalmente na área da psicopedagogia, da psiquiatria, mas aqui vai a minha opinião pessoal e as minhas pesquisas feitas ao longo dos 8 últimos anos que eu venho estudando esse assunto. O primeiro grande sinal que você pode ser uma criança ou adulto índigo é que você tenha dificuldade em lidar com autoridades. Dificuldades com hierarquias, com chefes, com pessoas que mandam. De uma forma geral, a grande maioria das crianças índigo, dos adultos índigo, tem dificuldades em aceitar alguém mandando, alguém impondo autoridade. Principalmente quando aquela autoridade
não tem coerência com as atitudes do líder. Quando o líder, a pessoa que comanda, o chefe, tem uma moral para comandar, o índigo tem uma moral de respeitar. Então, normalmente existe um código de respeito muito acentuado por parte da consciência índigo. Ela sabe respeitar alguém que tem autoridade verdadeira, autoridade natural, e não alguém que tem uma autoridade suposta, uma autoridade concedida por um cargo, por uma posição social, por um status, até mesmo por questões familiares. Então, muitas vezes o índigo tem dificuldade em respeitar os pais, dificuldades em respeitar os professores na escola, os chefes no trabalho, os tenentes, os sargentos no quartel, que foi uma coisa que eu vivenciei muito. Então eu tenho uma grande experiência em relação a isso. Eu, como índigo, tive muita dificuldade no início como militar, tive dificuldade de aceitar coisas dos meus pais, do meu irmão, tudo que vinha imposto como autoridade para mim era difícil. Então o primeiro grande sinal que você é uma consciência índigo é essa dificuldade em lidar com autoridades. Conforme a gente vai sendo educado, vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar com essas autoridades, aprendendo a respeitar e tudo mais. Entretanto, é uma coisa natural dos índigos ter uma dificuldade em lidar com autoridades. Outra questão, que é o segundo grande sinal que você pode ser uma criança índigo, que da mesma forma que você tem dificuldades em lidar com autoridades, você tem dificuldades em lidar com crenças religiosas e com sistemas de pensamento que não permitem a reflexão livre, o pensamento filosófico. Então as crenças religiosas, elas são consideradas dogmas, são verdades que não podem ser discutidas. Então os índigos têm uma grande dificuldade em lidar com dogmas. Eles são questionadores. Se você é uma pessoa questionadora, que sempre está questionando os princípios da religião, os princípios de qualquer linha do pensamento ou filosofia, que não permite um debate, não permite um esclarecimento profundo, uma reflexão, uma crítica, é bem provável que você seja um adulto ou criança índigo. Quando você encontrar alguma questão que não pode ser debatida e aquilo te gerar um incômodo, uma situação interna, você está muito propício a se autodeclarar como um índigo, uma consciência que veio justamente para quebrar esse tipo de dogma, esse tipo de sectarismo, esse tipo de rótulo que dificulta a função da mente humana, que é filosofar, que é pensar, que é refletir e ter as próprias opiniões sobre qualquer coisa que seja. Essa liberdade do pensamento é fundamental para a evolução de qualquer ser em qualquer lugar. E os índigos vieram trazer isso para o planeta Terra. O terceiro sinal que pode dizer se você é um índigo ou não são as experiências extrafísicas, experiências com parapercepções, mediunismo. Se você tem qualquer tipo de mediunismo, pode ser um sinal que você seja um índigo. Se você tem clarividência, se você tem telepatia, você consegue pensar numa coisa e aquela coisa acontece, se você tem capacidade de sentir outras dimensões, se projetar fora do corpo, tudo isso pode ser um indicativo de que você é da geração índigo. As pessoas da geração índigo, de uma forma geral, têm esse chakra, o da terceira visão, mais desperto, mais aberto. Por isso, boa parte dos índigos tem capacidade de ver auras, tem capacidade de sentir mais a energia das pessoas, muitas vezes de ver a intenção das pessoas, mesmo quando elas mascaram suas intenções, tem muita ligação com o pensamento intuitivo, com a capacidade de discernir coisas que vêm de um plano mais elevado. Então, todos os fenômenos ligados a parapercepções são sinais de que você pode ser uma criança ou adulto índigo. Outro sinal que é mais genérico, mas que pode estar associado à condição de indivíduos índigo, é a data de nascimento. Se você nasceu na década de 70 e na década de 80, é bem provável que você seja da geração índigo. Para o final da década de 70 e o início da década de 80, é considerado a época que nasceram mais crianças índigo até o ano de 87.
quando começaram a nascer outras gerações, conhecidas como violeta, cristal, arco-íris e etc. Então essa faixa de 70 até 87 é a faixa em que nasceram a maioria dos índigos no planeta Terra. Entretanto, existem índigos que nasceram antes do ano 70 e existem índigos que nasceram depois, que continuam nascendo. A questão de ser índigo ou não é uma questão vibracional, e a vibração ela é responsável por essa coloração da aura, e ela pode mudar. Se você muda sua atitude, seu pensamento, seu sentimento, sua energia, a cor da sua aura também pode mudar. Mas existe um padrão, uma matriz básica da consciência, que ela vem dos padrões da vibração do subconsciente, de outras encarnações, são registros da consciência, e isso sim que é relativo à chamada geração índigo. São registros que elas já trazem, e que esses sinais que eu estou falando nesse vídeo explicam um pouco as relações desse padrão subconsciente que formam a energia da aura índigo. Então não se atenha muito às datas, mas se você nasceu entre 70 e 87, pode ser um grande sinal que você faz parte da geração índigo. O quinto sinal que você pode fazer parte dessa geração está relacionado a uma condição psicológica chamada do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Essa teoria do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade foi uma doença forjada por um psiquiatra chamado Leon Eisenberg, acho que é esse o nome dele, que antes de morrer ele assumiu que ele criou essa doença, esse rótulo, justamente para vender remédios, para favorecer a indústria farmacêutica. Então é uma condição que não existe. Eu já gravei outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, o que é esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente são pessoas que são muito ativas mentalmente e que muitas vezes têm dificuldade em se concentrar em alguma coisa específica ou dificuldade em se concentrar em coisas que são impostas. Isso é muito comum na escola. Então, na época escolar, as crianças às vezes têm que estudar um assunto que não interessa para elas, que não faz parte do propósito da vida delas, que não tem ligação com o plano da alma delas, e elas são obrigadas a estar estudando aquele assunto, e às vezes elas perdem o foco, perdem a atenção. E esse psiquiatra desenvolveu essa condição para rotular essas crianças e para vender uma droga muito poderosa, muito potente, chamada Ritalina. Então, se você já ouviu falar dessa droga, se alguém já indicou para os seus filhos tomarem, livre os seus filhos disso aí, porque isso é gravíssimo. Se você colocar aí quem criou o TDAH, você vai ver quantas notícias tem sobre a falsidade dessa condição. Então é uma condição falsa, é uma condição errônea, e os médicos e psiquiatras que rotulam as crianças dessa forma, ou eles estão mal educados, mal informados e não sabem nada disso com relação ao que esse próprio psiquiatra revelou, ou eles estão mancomunados com essa indústria farmacêutica para vender remédios. Infelizmente, a grande maioria da classe médica é ignorante com relação à indústria farmacêutica. Eles simplesmente indicam um monte de remédio, vendem um monte de porcaria e não tratam as coisas de uma maneira holística. É óbvio que existem muitas exceções, que são os médicos despertos, os médicos holísticos, assim por dizer, que consideram todo o aspecto de evolução, os corpos físico, emocional, mental, energético, e que analisam as coisas mais profundamente. Mas isso é uma ínfima minoria, e a grande maioria é ignorante, ou pelo menos é inocente com relação a todos os malefícios da indústria farmacêutica. Então, se você for diagnosticado com TDAH, é bem provável que você seja um índigo. O sexto sinal que pode dizer se você é uma consciência índigo está relacionado ao seu interesse em ter experiências psicodélicas, experiências ligadas a outras dimensões. Isso pode ocorrer de diversas formas, através do uso de drogas, através do uso de substâncias enteógenas como ayahuasca, cogumelos, etc. Pode acontecer através da meditação, do interesse por mediunismo, por projeções da consciência.
Todas essas experiências consideradas psicodélicas, experiências fora do corpo, podem ser indicativos de que você é um índigo. Então eu tenho reparado nas minhas pesquisas que a maioria das crianças índigo e dos adultos índigo que já usaram drogas, no caso dos adultos, as crianças nem tanto, mas que já foram recorrer às drogas, tanto as drogas sintéticas como drogas mais naturais, como cannabis, como cogumelos, o próprio ayahuasca, substâncias enteógenas. Todas essas crianças, em geral, são da geração índigo e têm um interesse em conhecer esse outro lado, a dimensão energética, em experimentar, em vivenciar coisas que não estão ligadas ao corpo físico, que não estão ligadas à lógica humana, que são experiências transcendentais. Tudo isso, na verdade, é uma vontade de resgatar a consciência cósmica. E quando você vivencia qualquer tipo de experiência relativa a isso, você tem uma conexão, uma reconexão. Eu já experimentei uma diversidade de substâncias e tive várias experiências, e depois de fazer essas pesquisas, eu acabei descobrindo que tudo isso tinha ligação também com o meu parto, porque eu nasci de cesariana e quando eu nasci eu já recebi uma dose de anestésico, e aquilo já causou no meu ser uma vontade de reviver aquela experiência em outros momentos da minha vida. Algum dia eu conto para vocês com mais detalhe a experiência de reviver o parto. Mas de uma forma geral, o sexto sinal de que você pode ser uma consciência índigo é essa vontade de experimentar substâncias que levam a estados psicodélicos, a estados alterados da consciência, a experiências transcendentais. O sétimo sinal das consciências índigo é a dificuldade com filas, com sistemas, com a caixa quadrada. Ultimamente se fala muito de sair da caixa, sair fora da caixa, e isso é uma atitude de índigo. Quando o índigo tem que estar na fila do banco, tem que estar numa fila de ônibus, tem que estar numa fila qualquer, que ele é colocado um atrás do outro como um cordeirinho. Quando ele entra na sala de aula, vê aquela sala quadrada, um sentado atrás do outro, ou qualquer sistema muito quadrado, que não tem uma lógica da natureza, isso revolta internamente os índigos. Então, se você se sente impaciente de ficar em fila, de ficar no trânsito, de ter que esperar algumas coisas que está todo mundo fazendo a mesma coisa no mesmo horário, você pode ser um índigo. Os índigos têm muita dificuldade em aceitar essa questão do horário de rush, por exemplo, do horário bancário, que todo mundo vai no banco na mesma hora, todo mundo tem que fazer fila, todo mundo tem que pagar conta, todo mundo vai votar no mesmo dia. Todas essas questões que envolvem os sistemas que não são naturais, geralmente causam no índigo uma sensação de injúria, uma sensação que ele não gosta daquilo, ele não tolera aquilo, e se ele pudesse, ele faria alguma coisa para mudar isso. E isso já nos leva ao oitavo sinal das crianças índigo. Se você tem vontade de mudar o sistema, se você tem atitudes de guerreiro, uma energia que veio para mudar, que veio para transformar, que veio para quebrar velhos padrões, esse é um dos sinais mais expressivos de que você é uma consciência índigo. Os índigos têm como missão básica quebrar os velhos padrões, destruir tudo que é ignorância e elevar a vibração do planeta através da reconstrução da sociedade. Então, ultimamente, nós temos visto várias coisas da velha era ruírem, vários sistemas da velha energia estão indo por água abaixo. Por quê? Porque a geração índigo está chegando no seu auge, a maioria dos índigos adultos tem em torno de 30 até 40 anos e estão assumindo o poder político, o poder empresarial, o poder econômico. Então está começando a haver uma revolução em toda a sociedade humana por causa da energia índigo, justamente veio para eliminar todo tipo de diferença social, para eliminar todo tipo de discrepância com a relação dos sistemas praticados pela sociedade humana com os sistemas naturais. Então está havendo uma renascença dos valores ancestrais, está tendo um renascimento dos valores ligados à cultura da consciência desperta, da espiritualidade,
da humanidade, da fraternidade. Então, todos os movimentos libertários, os movimentos em prol das minorias, tudo isso que a gente está acompanhando nos últimos anos são ações de índigos. Todas essas manifestações políticas que o povo tem saído das ruas, isso aí é uma expressão nítida da energia índigo. E isso nos leva ao 9º sinal de que você é uma consciência índigo. Você tem habilidades de liderança, você gosta de liderar, você gosta de tomar a frente, você tem a energia de pioneirismo, a energia de assumir a liderança, de assumir a bronca, dar a cara a tapa. Isso é muito nítido dos índigos. Os índigos gostam de tomar a frente, de serem líderes, de serem pioneiros, de mostrarem para que vieram. São os capitães de time, são os líderes de partidos, são os líderes de qualquer empresa, são os empreendedores, são as pessoas que têm iniciativa, que têm ideias e que expressam isso através de uma energia muito intensa. A intensidade da energia é uma das características principais da energia índigo. Os líderes da energia índigo fazem tudo com intensidade, se entregam para valer nos seus propósitos, e esse é um dos grandes sinais da energia índigo, a intensidade na capacidade e habilidade de liderança. E o 10º e último sinal desse vídeo é a intenção de vivenciar o autoconhecimento. A grande maioria dos índigos tem muita curiosidade sobre a seguinte pergunta: quem sou eu? De onde eu venho? Qual é a minha missão? E isso é bem provável que tenha atraído você até esse canal, porque é um canal focado em compartilhar experiências que visam estimular o autoconhecimento. Tudo que eu compartilho aqui são resultados da minha autopesquisa, do meu autoconhecimento, e eu acho que a maioria de vocês que já assiste o canal, que já está inscrito, que assistiu até agora, também tem muito interesse, muita curiosidade em desenvolver o seu autoconhecimento. E através desse autoconhecimento, os índigos vão vivenciando diversas experiências, principalmente ligadas a outros planos e dimensões, experiências que são relativas à espiritualidade, à cura de outras pessoas. Uma boa parte dos índigos acaba se tornando terapeuta, influenciando as pessoas a também praticar o autoconhecimento, e é o que eu tenho feito aqui nesse canal. É isso aí, esses foram os 10 sinais de que você pode ser uma criança ou adulto índigo e estar aqui para somar positivamente com a evolução do planeta Terra, para contribuir para elevar a frequência desse planeta e que a gente possa ser uma sociedade mais pacífica, harmônica e feliz. O vídeo ficou um pouco alongado, eu dispersei um pouco nos assuntos, como uma boa consciência índigo deve fazer, né? Às vezes a gente fica naquele déficit de atenção, mas sempre no superávit amoroso, com muita alegria, com muita energia boa para transmitir para quem tem interesse. Gratidão por sua presença aqui no canal. Se você curtiu, dá uma curtida aí para eu saber se eu devo fazer mais vídeos sobre esse assunto, e mande suas perguntas, sugestões. Você também é índigo? Você percebeu alguns desses sinais? Se você não é índigo, quem é você? Você é um cristal? Você é um violeta? Você é algo indefinido? Quem é você? Compartilhe as suas experiências de autoconhecimento aqui conosco no canal. Se inscreva, caso você tenha gostado desse vídeo e ainda não tenha inscrito, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até logo!